Oi, pessoal, eu sou a Stephanie, conteudista aqui na UB, e hoje eu estou muito empolgada para receber o Arthur Costa. Ele, que é Uber também, que hoje trabalha remotamente para o exterior e está aqui para contar a trajetória dele, a jornada dele, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente a buscar uma vaga no exterior também. Então, obrigada, Arthur, por topar conversar comigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Legal. Então, vou começar pelo começo. Eu queria que tu contasse para a gente como foi o começo da tua história com tecnologia. O que te levou a trabalhar com tecnologia, se tu fez curso, faculdade, enfim, um pouquinho desse começo e quando foi que tu descobriu que era isso que tu queria fazer. Tá, tudo começou, eu estava na dúvida na faculdade se eu iria fazer direito ou computação, mas o meu pai, ele é um programador também, então isso me ajudou a escolher, por mais que eu não tivesse nenhum contato com programação antes disso, mas ter alguém da área já me ajudou um pouco a ir para esse lado. E aí eu fiz a faculdade, me formei em 2007.2, e cheguei a fazer um mestrado, mas aí eu larguei o mestrado e estou trabalhando até hoje, já com 22 anos de experiência. Uau! E tu sempre... Tu começou trabalhando no Brasil, certo? Isso, eu comecei no Brasil, estagiando em empresas professores, empresas locais. Teve uma empresa muito boa que eu trabalhei de pesquisa e desenvolvimento, que se chama Instituto Atlântico, e trabalhei 10 anos lá. E eu pude trabalhar diferentes tecnologias, diferentes projetos, trabalhei com C embarcado, trabalhei com Java, com C Sharp, enfim, muita tecnologia. E foi interessante para eu ver exatamente qual a área que eu gostava mais de tecnologia, né? Se era back-end, front-end ou embarcado, vamos dizer assim. Aí eu vi que minha área mesmo era back-end. E lá eu tive o primeiro contato com clientes internacionais, com projetos para HP. E aí eu tive a oportunidade de visitar cliente, então, primeiro contato com o pessoal lá de fora. Legal. Tá, já que começou a falar do trabalho remoto ali para o exterior e que você chegou a visitar, queria que tu contasse um pouquinho dessa transição. Como foi? Tu começou através desse trabalho, mas depois tu foi pelo LinkedIn, enfim, como é que tu conseguiu essa vaga? Tudo começou, teve um pontapé, devido a minha esposa ter que se mudar para o sul do país. Ela foi chamada para um concurso do Banco do Brasil e eu simplesmente não podia mais continuar trabalhando na empresa que eu estava, porque era presencial. Então, precisei trabalhar em outro lugar. E eu aproveitei a oportunidade para procurar uma coisa remota com empresas de fora. Já que eu já tinha contato com pessoas lá de fora, empresas, eu achei que não mudaria muito o meu dia a dia. Eu acho que eu estava pronto para esse desafio. E então, um amigo estava fazendo um processo em outra empresa, e ele me indicou, e aí eu entrei para trabalhar na empresa de MVP. Então não foi muito difícil essa transição, assim, tu já estava preparado e tal, se preparando. Isso, eu estava preparado para trabalhar. Eu não estava preparado para todo o processo de seleção que envolve você trabalhar remoto, que é bem diferente do processo de seleção aqui no Brasil, né? A gente sabe disso. Mas, nesse caso, eu tive sorte por ter sido uma indicação. Então, toda aquela dificuldade de processo, esse aprendizado, no começo eu não precisei ter. Depois, no futuro, é que eu tive mais pegar essa experiência em realmente estar bem em entrevistas, se preparar para o processo de seleção, né? Tá, e daí agora eu queria, antes de falar um pouquinho de processo seletivo e tal, eu queria que tu falasse um pouquinho de como foi que tu conheceu a UB. Eu sei que foi uma história meio engraçada. Uhum. Eu queria que tu contasse através do teu ponto de vista. Quando que tu conheceu a UB? Eu sempre tive uma filosofia de ter bons contatos com recrutadores, né? Muita gente até acha chato o recrutador ficar entrando em contato, mas eu gosto de manter uma relação amigável. E eu estava no Twitter e eu vi uma mensagem da Marília dizendo que tinha uma vaga e ela descreveu basicamente o meu perfil na vaga. E Legal. então eu entrei em contato, eu tô aqui, sou eu a vaga, né? E aí a gente começou o processo na UB e deu tudo certo, né? Assim, eu já estava no processo em outra empresa, mas eu notifiquei a UB que eu estava nesse outro processo, mas tinha mais interesse nessa vaga porque era o meu perfil. E e aí foi aí que eu vi a diferença da UB para outras empresas, porque a UB só me indicava para vagas que realmente era adequada ao meu perfil. Eu notei uma importância muito grande em relação à minha carreira.
não simplesmente me jogar numa vaga só por eu poder entrar na vaga, mas sim uma vaga que fazia sentido para a carreira que eu estava seguindo. Então, pelas reuniões que eu tive com a OB, eu vi que realmente eles tinham esse cuidado com as minhas preferências. Legal. Na UB a gente tenta fazer essa curadoria para ter o match certo mesmo. Empresa que combina não só em termos de tecnologia, mas também em termos de se a pessoa quer ser mais especialista, se ela almeja cargos de liderança. Então é legal falar isso, porque de fato a gente toma esse cuidado. E o que tu achou do processo na UB, em termos de entrevistas, de processo técnico e tal? O que tu achou de tudo, da experiência? Eu achei bem diferente do que eu estava acostumado, né? Geralmente a gente tem geralmente temos uma reunião com o recrutador apenas para traçar o perfil, mas na OB foi um pouco além, na verdade, bem além. Tive uma reunião técnica com algumas pessoas para entender bem a partir de perfil, de encaixar na carreira, e também teve mock interviews que eu achei muito interessante. Além disso, também avaliaram o meu LinkedIn para ver se ele estava bem formulado, e a gente sabe que isso é muito importante. Então, principalmente para você se apresentar para uma empresa lá de fora. Então, foi além do que eu imaginei nesse processo da UV, né? Foi além de apenas ver um bom candidato e querer colocar numa vaga. Não, mas ver um bom candidato, trabalhar esse candidato para ele realmente se destacar nesse processo de seleção. Legal. E em relação à empresa que hoje tu está trabalhando, como foi o contato com eles, assim? Como foi para ti receber o primeiro contato? E daí eu queria que tu contasse também um pouquinho de quando você recebeu a job offer, como é que foi a negociação para ti, um pouquinho mais desses bastidores, assim. O contato com a empresa foi muito bom. É uma startup e é bem interessante você estar num lugar que todo mundo é técnico. Então isso já me conquistou. O meu chefe é um cara super técnico, é um desenvolvedor, já um pouco mais velho que eu. Mas é interessante você ver pessoas mais maduras ainda programando, né, com a mão na massa. Então isso me mostrou que a empresa ela valoriza não apenas a galera jovenzinha, mas sim pessoas com conhecimento e com uma bagagem muito importante. Então, e eu acho que tudo isso vem de todo o processo que a gente veio, né, que fez com a UB, de traçar o perfil, ver a vaga e dar um match perfeito. Então, o processo com a empresa foi muito bom, foi muito natural. Eu já tinha participado de outros processos, então estava preparado para live coachings, para as entrevistas técnicas e não técnicas. E a a negociação foi tranquila. Eu tive contrapropostas de outra empresa, mas isso não bloqueou a nossa negociação, porque eu demonstrei, realmente, deixei muito claro que a minha preferência sempre foi para a vaga que tinha dessa empresa na UB. E isso facilitou muito a negociação. Hoje, tu vive uma realidade que ainda é sonho de muita gente. Então, tu tá trabalhando remotamente, ganhando em dólar, e tem muita gente aí querendo uma vaga semelhante, trabalhar daqui do Brasil ou de outro lugar, enfim, mas receber em dólar, em uma empresa internacional. Eu queria que tu... Tem duas partes, a gente pode até dividir essa pergunta. Primeiro, eu queria que tu falasse o quanto a tua rotina, em termos de remoto, de trabalho remoto, influencia na tua qualidade de vida, diferenças que tu percebe hoje e quando tu trabalhava na empresa local. E para fechar, eu queria que tu desse alguma dica, compartilhasse, enfim, o que tu falaria para uma pessoa que hoje também busca uma vaga assim. Tá. Trabalhar remoto me possibilita uma flexibilidade maior do meu tempo. Embora eu encare muito o remoto como um escritório dentro de casa. Então, para mim, eu gosto de seguir os horários, mas a gente tem uma flexibilidade para, tiver que resolver algum problema, você poder se ausentar. Então, e todo mundo trabalha remoto, principalmente se você trabalhar numa empresa em que todo mundo trabalha remoto, isso é muito importante, que as pessoas respeitam essa flexibilidade, né? E foi algo que eu sempre deixei claro para a UB e para todo mundo. Eu só trabalho em empresas em que todo mundo está trabalhando remoto. Eu não quero trabalhar na empresa que tem um escritório e eu vou ser aquele cara que fica de fora de todas as decisões. Porque o dinamismo e a comunicação dentro de escritório é diferente. E acaba deixando o pessoal remoto de fora.
Então, se todo mundo está remoto, eu vejo que eu consigo participar da empresa, participar das decisões, e essa flexibilidade também permite que eu cuide da minha vida, né? Cuide dos meus gatos, da minha casa, da minha esposa, e eu consiga, por exemplo, ir para academia. É lógico que os time zones diferentes, eles podem ser um pouco conflitantes, algumas reuniões podem cair na hora do almoço, que pode ser um pouco chato, mas também tem algumas vantagens, por exemplo, por eu estar à frente da Califórnia, eu posso fazer uns releases de manhã, com calma, que não vai estar atrapalhando ninguém. Então, a gente pode usar a diferença de time zone a nosso favor também. Não tem que trabalhar meia-noite para fazer um deploy. Legal. Para quem está começando a procurar algo remoto, a primeira dica que eu diria é: se imagine como uma empresa que está vendendo um serviço, mostre resultados no seu LinkedIn. As empresas querem ver não só um programador, mas querem ver um programador que consiga enxergar o que ele está fazendo com os impactos e resultados da empresa. A gente não tem muito essa cultura de se vender aqui no Brasil, nós tendemos a ser humildes, mas lá fora você tem que se enaltecer os seus resultados. Então, saber se vender, saber o impacto do que você faz com os resultados da empresa, muito importante. Treinar, muita entrevista, não vá querer aplicar apenas para... Não queira aplicar apenas para vagas que você quer, mas também faça testes. Aplique para vagas que você não tem tanto interesse, porque no começo você vai ser negado mesmo, assim, é muito... Na entrevista, eu digo, processo de seleção é a mesma coisa que memória muscular. Você tem que ir trabalhando, quando voltar vai estar um pouco enferrujado, mas pega rápido também a manha. É uma skill como qualquer outra, e você tem que trabalhar. Tanto a parte de entrevista, quanto a parte de live coding, enfim. É parte do trabalho você procurar trabalho também. Muito legal, muito legal. Lembrando que aqui na OB, quando você passa por todo o nosso processo seletivo e vira um talento ali na nossa Talent Pool, você recebe todas essas informações, dicas de como sair bem numa entrevista, como ir bem num processo seletivo técnico. Então, tem toda a revisão de perfil também que a gente trabalha e todas as dicas muito preciosas aí do Arthur, que você já pode começar a praticar ainda que você esteja passando pelo processo seletivo da OAB. Então, essas eram as perguntas que eu tinha. Para finalizar, eu quero que tu compartilhe as tuas redes sociais, para quem estiver nos assistindo, poder seguir, por favor. Ok, quem quiser me seguir no Instagram, eu sou arthur.dev e no TikTok também. Muito legal. Obrigada, Arthur, por nosso papo. Foi curtinho, mas eu tenho certeza que tem dicas bem valiosas para quem está nos assistindo. E, por enquanto, eu fico por aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer.